Jó capítulo de número 1 e o versículo de número 13, nós faremos a leitura até o versículo de número 21. Está escrito assim: e sucedeu um dia em que os filhos, seus filhos e suas filhas, comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito. Que veio o mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. E deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te esta notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as tuas ovelhas e os teus moços. E só eu escapei para trazer-te esta notícia, ou esta nova, dependendo da sua tradução. Quando ele usa essa expressão, fogo de Deus caiu do céu, ele estava se referindo a um raio. Um raio que caiu e queimou e destruiu tudo. Amém, igreja? Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 tropas, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada. Só eu escapei para trazer esta notícia. Estando este ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens e morreram. Só eu escapei para trazer-te a esta nova. Então, Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e fez o quê? Disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Eu vou pedir para vocês lerem o versículo de número 22 no alto e bom som. Só vocês, vamos lá. 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Diga glória a Deus. Quero falar hoje, igreja, sobre 6 provações na vida de Jó. Seis provações que eu e você estamos sujeitos a passar também. Não é porque somos cristãos, cremos em Deus, temos o Espírito Santo,
temos uma igreja para congregar, temos comunhão com Deus, que nós não estamos sujeitos a passar pelo menos por estas 6 provações na nossa vida. Preste atenção. Se, porventura, os amados não passaram por estas 6, ou pelo menos uma ou duas destas 6 provações na sua vida, fica tranquilo, como costumo dizer. Fique tranquilíssimo. Fique em paz. Você vai passar. No entanto, nós aprendemos com Jó. Jó, mesmo passando por estas pelo menos 6 provações bem explícitas, hoje eu vou mencionar aqui os capítulos e os versículos, nós não vamos ler por conta da leitura ser extensa, você vai anotar aí e conferir na sua Bíblia depois. Diga glória a Deus. Então repita comigo assim: 6 provações de Jó presentes na vida de todo homem e mulher de Deus. Vou repetir. Se os senhores não passaram por estas provações, as 6, pelo menos uma ou duas dessas daqui você deve estar passando. Se não está passando por nenhuma destas, eu repito, fica tranquilo, fique em paz. Estou lhes prevenindo, para você não se assustar. No entanto, vamos aprender com Jó. Jó vai dizer: em tudo isto não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Repita comigo assim: em tudo isto, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Isto é o que, gente? É muita fé. É muita comunhão com Deus. Intimidade com Deus. Jó provou que não servia a Deus por aquilo que Deus poderia dar para ele. Jó provou que servia a Deus por aquilo que Deus representava em sua vida. O que Deus representa para nós. É isto que importa. Nós não podemos servir a Deus por aquilo que Ele pode nos proporcionar, por aquilo que Ele pode nos dar, mas devemos servir a Deus por aquilo que Ele representa para a gente, independentemente do que aconteça, ou do que venha acontecer, das provas que surgirem, das tempestades que vierem, das lutas que aparecerem. O que importa é estarmos servindo a Deus, sendo fiel a Ele, glorificando o seu nome, e jamais atribuir a Ele falta alguma de qualquer coisa. Porque afinal de contas, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. A primeira provação que Jó passou, e esta provação nós estamos sujeitos a passar também, está inserido exatamente nestes versículos que ora acabamos de ler. E que provação são estas? A provação das perdas materiais. Repita comigo: a provação das perdas materiais. Eu acho que 100% desta igreja aqui, se não estiver passando, já passou, ou está passando,
por uma provação financeira. O dinheiro que está faltando, as dívidas que parecem ser impagáveis, os contratos que eu não consigo fechar, as aquisições que na hora H dá tudo errado, e você vem passando uma prova financeira. O dinheiro curto, que não dá para nada, a provação financeira. Todos nós passamos por provação financeira, vira e mexe, estamos passando por algumas provações financeiras. Verdade ou mentira? Agora preste atenção num detalhe aqui. Qual foi a primeira área atingida na vida de Jó mesmo? A área o quê? A área financeira. Mas a espiritual não é a mais importante? Por que é que o inimigo atingiu a área financeira primeiro? Preste atenção, isso aqui é muito forte. A palavra do Senhor vai dizer que Jó, ele orava pelos seus filhos. E junto com a oração pelos seus filhos, ele fazia mais o quê? Ele sacrificava dos teus rebanhos. E após o sacrifício dos rebanhos, ele orava pela sua família, pelos seus filhos. Repitam comigo assim: após o sacrifício dos teus rebanhos, ele orava pelos seus filhos. Presta atenção. Foi a primeira área que o inimigo atingiu: rebanhos, vida financeira. Por que o diabo fez isso? Pergunte por quê. Porque sabia que Jó orava pelos seus, sabia que Jó sacrificava pelos seus. O inimigo: vou eliminar isso. Quero só ver aonde é que ele vai arrumar oferta para apresentar a Deus e orar pelos seus filhos. É por isso que o diabo, o sugismundo, o encardido, o miserável, ele não quer que você oferte, que você dizime. Porque uma vez você ofertando, uma vez você dizimando, a sua família é abençoada. Vocês estão compreendendo? Preste atenção nisso. A primeira área que o diabo ele atingiu não foi a vida espiritual, foi a vida financeira. Agora Jó não tem mais ovelhas para sacrificar e automaticamente não ora mais pelos seus filhos, porque não tem a oferta, porque um culto completo tem adoração, tem palavra e tem oferta. Tem adoração, tem a oração, tem oferta. Agora o culto está incompleto. Por quê? Porque não tem sacrifício. Se não tem sacrifício, agora não tem mais oração. E em seguida, quem é que morre? Tem alguém comigo nesta palavra? O inimigo sabe que se ele atingir a vida financeira, a pessoa ela não oferta, ela não dizima. A pessoa está passando pela prova financeira. A primeira área, os casados,
A primeira área a ser atingida é o casamento. Você sabia que o maior índice de separações de casais é problema financeiro? Quem sabia disso? Maior, pode fazer uma pesquisa para você. Maior índice de separações de casais, problema financeiro. É quando falta o dinheiro. O inimigo sabe que uma casa cujo falta o dinheiro, a família começa a entrar em conflito, atritos. Estão compreendendo? O inimigo é milenar, gente. Ele é estrategista. É miserável. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Porque Jó, mesmo passando pela prova financeira, perdendo tudo, mesmo ele perdendo as suas ovelhas, seus gados, seus camelos, Jó, ele tinha uma frota de camelos. Era um dos homens mais ricos do Oriente. Agora ele perde tudo. Ele está passando por uma prova financeira pela qual ele nunca havia passado em toda a sua vida. No entanto, ele vai rasgar as suas vestes. Ele vai rapar a sua cabeça. E vai dizer: Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Se você estiver passando por uma prova financeira na sua vida, não murmure e não atribui isto a Deus. Se você estiver passando por uma prova financeira, de perdas financeiras na sua vida, continue sendo adorador. Se você está perdendo coisas se vão. Mas o Senhor tem o poder de trazer coisas novas. Se você está passando por uma prova financeira na sua vida, cujo de repente já esteja até mesmo querendo atingir o teu casamento, a tua família, a tua empresa, a tua casa, você deve levantar os olhos aos céus e dizer: Senhor, eu ainda continuo confiando no Senhor, porque eu não sirvo ao Senhor por aquilo que o Senhor pode me dar, mas eu sirvo ao Senhor por aquilo que o Senhor é na minha vida. Independentemente de qualquer situação que você esteja passando, a prova que você esteja passando, não perca, grave isso que eu vou te dizer, não perca a essência de um adorador que você tem. Repita comigo assim: eu, fala seu nome, jamais perderei ou vou perder a essência de ser um adorador. Davi, ele já dizia isso: se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar tudo de mim. Pode tirar trono, pode tirar ouro, pode tirar prata, pode tirar riqueza, pode tirar tudo, mas não tire a essência. Não tire a essência, o teu espírito de mim. Diga glória a Deus, igreja. Se você estiver passando por esta prova financeira, fique em paz. Não perca a essência de um adorador. Essa prova logo vai passar. Você toma posse? Você é crente. Você é cristão. É homem de Deus, é mulher de Deus. Mas olha aí, tu passando pela prova financeira. Louvado seja Deus, que os senhores não perderam a essência de um adorador. Posso perguntar? Quem aqui já passou ou está passando por uma prova financeira? Perdeu a essência?
Olhe para o irmão e pergunte para ele: perdeu a essência do adorador? Segunda provação que Jó passou. Eu sei, o que eu estou pregando aqui, gente, eu já disse aqui 1 milhão de vezes, tá? Aqueles adeptos da teologia da prosperidade, eles odeiam pregações como essa. Eles detestam isso aqui. Por quê? Porque os adeptos da teologia da prosperidade, dizem que se você não for rico, se você não tiver muito dinheiro, você não tem Deus na sua vida. Você sabia disso ou não? Quem sabia disso? Se você não sabia, fica sabendo disso. Os adeptos da teologia da prosperidade, eles dizem exatamente isso. Se você tem muito dinheiro, é sinal que você tem Deus. Se você não tem dinheiro, é sinal que você não tem Deus. Diga, está repreendido isso aí. Eu não sou adepto da teologia da prosperidade, não. Nós somos uma igreja pentecostal. Mas eu creio que o Senhor, Ele pode fazer prosperar alguém. Mas não sou adepto à teologia da prosperidade. Por quê? Porque eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele pode me dar. Eu sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus, igreja? Aleluia. A segunda provação que Jó passou, e que todos nós aqui estamos sujeitos a passar, quer ver só? Depois você leia, tá, gente? Mas anota aí. É Jó capítulo 2 e o versículo 1 ao 8. Repita comigo assim: Jó 2, 1 ao 8. Qual é a provação que Jó está passando lá? Pergunte qual. A provação na saúde. A provação aonde? A provação na saúde. Jó ficou doente. Crente fica doente? Não, fica não. Não, os adeptos da teologia da prosperidade dizem que crente não fica doente, não. Hein? Crente, homem de Deus, fica doente, sim ou não? Engraçado que eu já vi muitos adeptos da teologia da prosperidade, pastor Michel. Eu já vi muitos adeptos da teologia da prosperidade morrer de câncer. Morrer de infarto do miocárdio. Jó agora está passando pela provação da saúde. Jó está doente. Quem aqui já ficou doente? Levanta a mãozinha, vai, levanta a mãozinha e dá uma olhadinha ao seu redor aí. Quem já ficou doente? Quem já teve dor de barriga aqui? Quem já teve cólica renal aqui, como o seu Vanderlei, já ficou internado muitas vezes? Deixa eu ver, levanta a mão. Eu também já. Quem aqui já teve dores insuportáveis aqui? Quem já se machucou aqui? Quem já quebrou um osso aqui? Levanta a mão. Meu Deus, tudo isso? Deixa eu ver, levanta a mão, faz assim. Quem já quebrou osso? Quem já se feriu? Quem tem cicatrizes no corpo? Abaixa a mão. Quem já passou por cirurgia aqui? Tu não é crente? Tu não é mulher de Deus, homem de Deus? Mas passou pela prova. E eu pergunto, quem já passou por algumas provações na saúde aqui? Levanta a mão. Estamos sujeitos, meus amados. Não se iludam. Aí a pessoa, ela não é ensinada à luz da Bíblia, ela passa por um problema de saúde e ela vai reclamar com Deus. Ela vai atribuir a Deus. Vai murmurar contra Deus. Vai xingar contra Deus.
quando ela deveria fazer o que Jó fez, levantar as mãos aos céus e dizer: Senhor, o Senhor é Deus na minha vida, independentemente, Senhor, do que eu esteja passando na minha vida, o Senhor continua sendo Deus. O apóstolo Paulo, ele orou 3 vezes para Deus tirar o espinho da carne dele, dizendo: Senhor, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne, tira esse espinho da minha carne. E Deus tirou? Deus tirou? Não tirou. E aí Paulo vai dizer: e o Senhor me disse: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. O Paulo, ele passou por esta provação do espinho na carne a vida toda. Ele morreu e o espinho na carne estava lá. Tem alguém comigo? O Senhor, ele cura, ele restaura, ele transforma. Ele me curou. Estão compreendendo? Mas nós não estamos imunes a passarmos por provações na nossa saúde. Vocês estão compreendendo? O Lázaro morreu, não morreu? Jesus ressuscitou, não ressuscitou? Mas cadê o Lázaro? Cadê o Lázaro? Olha para o irmão do lado, diga para ele: você viu o Lázaro por aí? O Lázaro teve que morrer de novo. Morreu do quê? Não sei. Vai que ficou doente de novo, morreu. Quem está entendendo, gente? Então a primeira aprovação é a aprovação financeira. Aprovação financeira. Segunda aprovação, a aprovação da saúde. Talvez alguns aqui também estejam passando pela aprovação na saúde. Mas não deixe que a sua essência saia de você. Quantas pessoas eu já fui visitar em hospitais no leito de dor, numa UTI, gemendo de dores, tomando morfina e abrindo a boca dizendo: louvado seja o nome do Senhor. Independentemente de qualquer situação, Deus continua sendo Deus. Passe por esta prova dando glória ao Senhor. Deus é contigo. Qual é a terceira provação? Está lá em Jó, capítulo 2 e o versículo de número 9. Quantos casados nós temos aqui? Levante a mão. Xoxo. Te levantando a mão assim, é? Casados, levanta a mão assim, gente. Aí, tá com preguiça, levanta a mão assim, ó, isso aí. Diga: eu sou casado. Amém, abaixa a mão. Quem pretende se casar um dia, levanta a mão. Misericórdia. Tem gente que não quer casar de jeito nenhum. Vou repetir, quem pretende um dia casar, levanta a mão. Daqui 100 anos você casar, vai. Então presta atenção. Qual é a terceira prova? Os casalzinhos de novo aqui, ó. Oh, casalzinho bonitinho, novinho. Oh, que só love, né? Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Presta atenção. Casalzinho de novinho, oh Jesus. Quantos meses? 3 meses? Ai, que bênção. Agora presta atenção. Qual é a terceira prova que Jó passou? A prova no casamento. Os casados aqui há mais de 10 anos, 20 anos, já passou por provas no seu casamento? Ou não? Quantos casados aqui já passaram por provas no seu casamento? Levante a mão. É cada provação, né? Quantas provações no seu casamento
cujos já chegaram até cogitar uma possível separação. Passou até pela tua mente: por que que eu fui casar? Passou pela mente: eu acho que eu vou me separar de você. Não sabia que era assim. Essa confusão, essa briga, estes ciúmes. Tem alguém comigo na palavra? Eu não aguento mais você. Na hora que o maridão chega em casa, não aguenta olhar para a cara da mulher. A mulher olha para o marido, não aguenta olhar a sua cara. Às vezes a gente passa por umas provações no casamento. E não é porque tu é crente, e não é porque tu é cristão, homem e mulher de Deus, um casal abençoado, que você não vai passar por uma prova no seu casamento, não, meu filho. A mulher de Jó vem com a apostasia, dizendo: amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, Jó agora está enfrentando uma crise no seu casamento. Ele está passando por uma prova no seu casamento. Porque casamento não é só flores, não. Casamento também há os seus espinhos. Sim ou não? Mas a palavra de Deus diz o quê? Aos casados que nós devemos suportar uns aos outros. É como igreja. Igreja, nós temos pessoas de vários temperamentos diferentes uns do outro. E o apóstolo Paulo vai dizer: suporta. Porque se você não suportar uns aos outros, você surta. Tem alguém comigo aí, gente? Diga para quem está do teu lado assim: se você não suportar, vamos melhorar isso aí, vamos melhorar. Olha para ele e diz assim, diga para ele assim: se você não me suportar, você vai surtar. Imagine trabalho de pastor, igreja. Como é que é, pastor Michel? Me socorre, Deus. Imagina trabalho de pastor, gente. Imagine eu. Imagina os pastores aqui, os obreiros. Meu Deus, tem hora que a gente tem que suportar cada coisa, senão a gente surta. Vocês sabiam que tem pastores que precisam passar por psicólogos? Quem sabia disso? Tem pastores que precisam passar em psicólogos. Pastores que estão surtando, gente. Você sabia que tem pastores que estão tirando as suas vidas? Quem sabia disso? Tem pastores que estão surtando. Porque parece que o temperamento das pessoas estão cada vez mais agressivos. As pessoas estão tendo cada vez menos paciência umas com as outras. Elas não querem suportar mais umas às outras. E às vezes nós temos que respirar. Às vezes a gente tem que fazer uma inalação espiritual. Uma inalação espiritual, gente. Para a gente não surtar. Está compreendendo? Jó está passando pela crise no casamento. A mulher surtou, mas ele não. Falas como uma doida mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não vou pedir para você levantar a mão, para você não se expor nesta área. Mas se você estiver passando por uma provação no seu casamento, uma provação conjugal, aguenta firme. Aguente firme. E continue louvando ao Senhor
E não perca jamais a essência de um adorador. Ainda que você esteja passando pela provação conjugal, a provação no casamento, talvez muitas pessoas interferindo no teu casamento, muitas pessoas querendo colocar a colher aonde não foi chamado, talvez algumas situações sendo acometidos no seu relacionamento, na sua vida conjugal, querendo demolir, destruir o seu relacionamento. Procure, em nome do Senhor Jesus, não perder a essência de um verdadeiro adorador. Essa prova vai passar. Catuca o irmão, diga para ele assim: se você estiver passando por esta prova, diga para ele assim: aguenta firme, não perca a essência de adorador. Diga: essa prova vai passar. Eu posso dizer aqui também da provação sentimental. De repente alguém que há muitos e muitos anos não consegue mais se relacionar com alguém e já chegou a achar e diz assim: Deus, eu vou ficar para titia, titio. Não, é só você não perder a essência do adorador. Deus, Ele já preparou. Ele está preparando você agora. Ele está te preparando. Você está compreendendo? Então essa prova sentimental também vai passar. Diga em nome de Jesus. Então repita comigo: primeira prova, bens materiais, financeiro. Segunda prova, saúde, a contração, de enfermidades. Diga terceira prova, casamento e vida sentimental. Eu pergunto para a gente pular para a quarta: quantos que creem aqui, acreditam que nós, casados aqui, podemos passar por provações no casamento? Levante a mão. Mas a prova passa, sim ou não? Em nome de quem? Em nome de Jesus. A quarta provação que Jó passou, e é a quarta provação que nós também podemos estar passando, está lá no capítulo de número 19 e o versículo de número 9. Isso aqui a gente pode até ler, Tatiana, porque é só um versículo só, né? É capítulo 19 e o versículo de número 9, que diz assim, olha só, é apenas o versículo: da minha honra me despojou e tirou-me a coroa da minha. Que provação é essa, senão a provação da perda da reputação? Repita comigo assim: a provação da perda da reputação. Eu já passei por esta provação 1 milhão de vezes. Ou seja, por exemplo, uma pessoa que dizia que te amava muito, estava do teu lado, sabe, dando tapinha nas costas, não, eu te amo, aí diz para você assim: ó, estou com você por toda a vida, não sei o quê, não vou te largar nunca, tu tá comigo, e não sei o quê, aquela coisa toda. E você, puxa vida, até que enfim consegui alguém. Aí não demorou muito, essa pessoa saiu da sua vida. E quando ela saiu da sua vida, ela saiu tentando demolir a sua reputação. Fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é aquilo outro. Quer dizer, enquanto estava com você, você prestava, você era maravilhoso, você era um homem de Deus, você tinha unção, você era isso. Mas quando saiu, já não é mais. E aí essa pessoa tenta demolir e fazer que você venha perder a sua reputação. Vocês acham que isso já aconteceu comigo ou não? Sabe que... Vem cá, deixa eu conversar um pouquinho aqui. Vem aqui, só um minutinho só. Eu já vi, por exemplo,
alguns saírem do nosso meio, por exemplo. E eu era homem de Deus enquanto estava comigo. Mas quando saiu, eu consagrei, ungi, a unção que está na minha vida derramar. Tá? Amém, amém. Diga glória a Deus. Aí saiu do nosso meio e tenta mexer com a minha reputação, dizendo para todo mundo aí que eu não sou homem de Deus, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou aquilo outro, tarará. Agora, pera lá. Então, quem foi consagrado aqui deveria recusar a unção que recebeu. Tem alguém comigo aí, gente? Dá glória a Deus e aplauda Jesus. Por que não recusa a unção que recebeu aqui? Tem alguém comigo nessa palavra, igreja? Hã? Então, eu errei em tudo e só errei na hora de ungir? Não errei em nada. Aí na hora de... Não. Então, se você vê, por exemplo, alguém estava no nosso meio aqui, bispo, pastor, saiu, começou a falar mal de mim, ou mal de quem quer que seja, então deve falar, então recusa a unção que você recebeu. Já que ninguém é homem de Deus lá, então tem que recusar, ué. A unção que eu recebi foi de Deus. Mas Deus usou quem? Deus usou quem? Olha para alguém do lado e diga para ele assim, Deus usou quem? Tem alguém comigo nesta palavra? E aí, lamentavelmente, falando, tem gente que acredita numas coisas dessas. Tem ou não tem? Mas quem acredita numas lorotas dessa daí é gente que não tem vida com Deus tanto quanto quem saiu. Tem alguém comigo, gente? Eu acho que isso aí já aconteceu com você também. Já. Com quem já aconteceu isso? Pessoas que estavam do teu lado. Eu te amo. O que quer? Tá comigo? Você olhou o rosto. Olha. Aí depois saiu da sua vida e começou a te detonar, fazendo com que você perdesse a tua reputação. Sim ou não? Mas louvado seja Deus, que nós temos um Deus que nos defende. Nós temos um Deus todo-poderoso que defende a gente todo dia. Louvado seja Deus que nós temos um advogado fiel, um justo juiz que nos guarda, nos protege. Podemos perder a reputação momentaneamente diante dos homens, mas o que importa é a nossa reputação diante de Deus. Alguém para dar glória e aplaudir a Jesus bem forte. O que importa é a tua reputação diante do Senhor. Olhe para alguém que está do teu lado e diga para ele assim: o que importa é a nossa reputação diante de Deus. Então Jó, ele está passando por esta provação, a provação da perda da reputação diante dos homens. As pessoas olham para ele e não confiam mais nele. As pessoas estão olhando para ele e estão duvidando dele, porque mexeram com a sua reputação. Tem alguém comigo, gente? Mas isto foi momentâneo. Talvez lá no seu trabalho acontece muito isso. No local onde você trabalha, na sua casa, no lugar onde você mora. Mas o Senhor está cuidando de você. Não deixe, que palavra abençoada, hein, gente? Não deixe que nada disso venha fazer você perder a essência de um adorador. Ainda que tentem mexer com a tua reputação, mas a essência de um adorador ainda está aí. Quem ainda tem essência de adorador aqui? Aleluia, Jesus. Quinta provação está em Jó 19 e o versículo de número 21. Jó 19, 21. Jó, ele vai passar
por esta provação, que é a perda dos seus melhores amigos. Sabe aquele momento que você acha que pode contar com um amigo? Acha que você pode contar com uma pessoa, você até procura, mas parece que as portas estão aqui. Os amigos sumiram, desapareceram. Alguém já passou por esta prova? Parece que você está só, fisicamente falando. E às vezes a gente precisa de um ombro, às vezes a gente precisa de um abraço, às vezes a gente precisa de alguém. E quando a gente precisa deste alguém, esse alguém some. E aí entra exatamente a provação da perda dos amigos. Mas isso é momentâneo. Pergunte para o irmão do lado assim: já passou por esta provação? Diga para ele assim: se estiver passando, vai passar. A sexta provação está em Jó 34, versículo de número 11 ao 12. 34, 11 ao 12. Qual é a provação que Jó ele vai passar na sexta provação? Você vai conferir lá a provação espiritual. Eu já passei pela provação espiritual. Não foi uma, nem duas, nem três. Pergunte como. Sabe aqueles momentos em que você se sente fraco? Gente, eu não estou pregando para super-homens aqui, nem Mulher Maravilha, não. Eu vou repetir. Eu não estou pregando para super-homens aqui, nem Mulher Maravilhas aqui, não. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele nos chama de fortes, sim ou não? Mas quem é que te fortalece? E depois te chama do quê? De forte. Isso quer dizer que nós somos o quê? Nós somos o quê? Nós somos fracos. Mas Ele, nas suas infinitas misericórdias, vai lá e te fortalece. E depois que Ele te fortalece, Ele diz assim: tu és forte. Diga comigo assim: isso é a misericórdia de Deus. Quantas das vezes nós passamos por provações espirituais? Aquelas provações que você parece que sente que a tua oração não está passando da onde? Do teto. Você sente, você está orando ali, você, meu Deus, eu estou sentindo que a minha oração está passando do teto, Senhor. Não é nem questão de pecado, não é isso. São provações espirituais. A provação espiritual. A provação espiritual que você quer sentir a presença de Deus, não consegue sentir. Você sente aquele vazio, sente aquela fraqueza, aquele desânimo, querendo te deixar trancafiado dentro de casa. Quando o Espírito está dizendo, vai para a igreja, e você diz, não estou com vontade hoje, eu quero ficar em casa, eu não estou com ânimo, eu não estou com alegria. Você está passando pela provação espiritual, meu filho. Ainda que você esteja passando pela provação espiritual, jamais perca a essência de um adorador. Continue adorando mesmo assim, continue glorificando mesmo assim. Abra sua boquinha para dar glória a Deus mesmo assim, porque é na provação espiritual que Deus ele vai honrar a sua fé. Diga glória a Deus, igreja. Pergunte para alguém que está do teu lado se ele já passou por esta provação terrível. Já passou? Quem já passou pela provação espiritual aqui? Fica com a mão levantada, dá uma olhadinha, consola aí o teu coração, vai. Dá uma consoladinha aí no teu coração para você ver que não é só você.
Aleluia. Por isso que quando você estiver passando pela provação espiritual, é aí que você tem que orar mais. Aí é que você tem que colocar mais louvor na tua casa. Quando você estiver passando pela provação espiritual, aí que você tem que buscar mais, adorar mais, glorificar mais, para o Espírito Santo te fortalecer. Quem toma posse? Repita comigo: primeira provação, perda dos bens materiais, financeiro. O diabo sabe, né? Ele não quer que a gente oferte. Diga: segunda provação, saúde. Terceira provação, casamento e vida sentimental. Às vezes você até chora, né? Solteiros aí, solteiras. Ô Senhor, até quando eu vou ficar sozinha? Até quando eu vou ficar sozinho, Jesus? Está sozinho não, filha. Jesus está contigo. Não se precipite não, porque é melhor você estar sozinho aí do que mal acompanhada. Arruma para tua cabeça, entrar em julgo desigual. Arruma para tua cabeça não, hein? Ah, eu não aguento mais, eu quero porque quero. Vai não, hein? Vai não, que isso é perigoso mesmo. Perigoso, vai se arrepender depois, hein? Pois não adianta vir aqui chorar não. Porque a vida é feita do quê? De escolhas. Pensa bem. E a quinta provação, ou melhor, a quarta provação, né? Diga comigo assim: a perda da reputação. Quinta provação, quando os amigos se afastam. Sexta provação, que é a provação espiritual. Agora quer uma notícia boa? Quem quer uma notícia boa? Antes, deixa eu perguntar: alguém está passando pelo menos por 3 ou mais provações dessa? Por todas? 2? 1? Não importa. Eu tenho uma boa notícia para te dar. Fique de pé onde você está, em nome de Jesus. Mas é com a cadernetinha, o papelzinho na mão, igual o obreiro Rogério ali, o seu Vanderlei, a Daniela ali anota também, a dona Hermínia, isso, anota aí. Boa notícia, catuca o irmão, diga assim: boas notícias. No capítulo 38, ao capítulo de número 42, Jó, ele está recebendo da parte de Deus ali o coroamento da provação. Deus vai dizer para Jó no capítulo 38 ao 42 a grandeza dele, o que Deus fez, o que Deus faz. Lá no 42 o Senhor vai dizer: e restituiu a Jó o dobro de tudo o que dantes ele possuía. Eu vou repetir: e restituiu ao Senhor a Jó o dobro de tudo quanto ele dantes possuía. Isso quer dizer o quê? Jó não perdeu a essência de um adorador em todas as suas provações. E o Senhor está mandando lhe dizer aqui hoje exatamente isso: não perca a essência de um adorador. Sabe por quê? Porque a glória desta última casa, ela vai ser maior do que a primeira. O Senhor está dizendo: está chegando uma grande, eu estou profetizando, está chegando uma grande restituição para a sua vida, em o nome do Senhor Jesus. E eu finalizo
esta pregação dizendo o único versículo dos Salmos de número 30 e o versículo de número 5. Após eu ler este versículo, você promete que vai dar um brado de glória a Deus? Sim ou não, igreja? No final de todas as coisas, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Bem forte para Jesus, igreja. Se você pode dar um abraço em alguém que está do teu lado e diga para ele: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Independentemente de qualquer coisa, eu te adorarei, eu te louvarei. Levante as mãos e vai dando glória.